Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Demorou, galera, mas no vídeo de hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no episódio final da terceira temporada de ReZero. Então, se puderem, já deixa aquele like maroto e se inscreva no meu canal. Como de costume, só para situar quem tá chegando agora, nessa temporada do anime, Subaru e seus amigos lutaram bravamente para livrar Pristela das garras do culto da bruxa. Após derrotarem os bispos da ira e da ganância, e a bispa da luxúria também ter abandonado a batalha, só resta dar um jeito nos bispos da gula para restabelecer a ordem na cidade. Antes de começar, para quem quiser adquirir os volumes adaptados dessa temporada, eu vou deixar indicado aqui na descrição todos os links, beleza? Então, sem mais delongas, vem comigo, que aqui no Covil a gente não deixa passar nada. Seguinte, o episódio começa imediatamente do ponto que parou o último. Após a Beatriz salvar a vida do Otto, juntos os dois então enfrentavam o bispo da gula, o Lai Batenkaitos. No caso, a Beatriz só estava conseguindo usar magias graças às pedras mágicas que ela carregava. Como ela tinha 6 delas, a garota ainda podia usar mais 5 vezes, afinal a última ela precisava guardar para reinvocar o Puck. O bispo, por sua vez, ele seguia fazendo o de sempre, provocando e se esquivando de todos os ataques. Para economizar, em um dado momento a Beata até simula que ia atacar, quando na realidade era só uma distração para que os guardas e o Gaston o pegassem desprevenido. O Lai, no entanto, facilmente se livrou deles, e de quebra ainda acabou comendo o nome de 3. O Otto, ele explica para Beatriz que, apesar de não se lembrar daquelas pessoas, todos eles eram aliados. Então, sem outra opção, aqui sim a garota faz um disparo real. Contudo, de nada adianta, já que o bispo escapa ileso outra vez. Para piorar, como o vilão agora parte para cima dos dois, Beatriz novamente é obrigada a agir e criar uma cortina de fumaça para se defender. Nessa altura, ela já tinha gastado 3 pedras. A sorte dos nossos heróis foi que nesse momento delicado, a Fétila finalmente retorna trazendo consigo a arma secreta que ela tinha prometido. O bom foi que de cara ela já chega usando para afundar com a cara do bispo. Bom, apesar da intenção, aparentemente não era bem daquele jeito que era suposto de usar a arma, tá? O Batenkaitos, vendo que o golpe não tinha surtido efeito, sem perder tempo, então surpreende a pobre Felt e agarra o seu rosto. Quando tudo então parecia perdido e o bispo inclusive chega a lamber a palma da sua mão após pronunciar o nome dela, aí sim todos nós somos surpreendidos. Não só nada aconteceu com a garota, como ainda por cima quem começa a passar mal ali é o próprio bispo. Nauseado, ele começa a vomitar e fica completamente indisposto. Beatriz, então, que assistia a cena, ela reconhece a tal arma secreta e ensina a Felt o jeito certo de manusear ela. O bispo em choque, ele até tenta se afastar, mas o Gaston, mesmo caído no chão, ele dá um jeito de segurar os seus pés, você vai ficar aqui. Assim, ao custo de mais 2 pedras, a Felt e a Beatriz efetuam um mega disparo em sua direção, que o acerta em cheio. Apesar do golpe ter o levado ao chão, surpreendentemente seu corpo não tinha sido desintegrado, tá? Bom, assim que o líder dos guardas então, ele se aproxima ali para finalizar o inimigo, eis então que somos pegos de surpresa por um ataque repentino que não só derruba o guarda, como também quase acerta os nossos heróis. Na verdade, ao pular para salvar a Beatriz, o Otto ele teve inclusive suas pernas atingidas de raspão, chegando a ficar até com os ossos expostos. Nessa hora, junto com o sumiço do corpo do Lai, surge ali no meio a figura de um homem que era todo esquisitão. Felt pergunta quem que era aquele sujeito, mas o mesmo rebate. Ora, logo você que usou um nome falso dizendo isso? Sem entender nada, enquanto a garota estava confusa, o nosso Otto, mesmo cheio de dores, ele pergunta se ele era um dos bispos da gula. Surpreso com a perspicácia do garoto, finalmente o disfarce cai por terra. E aquele homem, na verdade, se revela como uma garotinha chamada Rui Arnib. Ela que era a irmã e o terceiro membro dos bispos da gula, no caso ela representava o aspecto da saciedade. Durante o diálogo, a bispa percebe que a Felt não estava mentindo, afinal ela desconhecia o fato de ter um nome antes de ser abandonada ainda quando criança. A Rui, que não queria prolongar mais a conversa, ela revela então que ela já estava de saída. Apesar da Beatriz ela não querer deixar ela ir, o fato da vilã saber o nome do Gaston e do guarda, somado à questão também de restar só mais uma pedra, fez a garota mudar de ideia.
Por hora, eles tinham outros assuntos para resolver. Paralelamente, com o anúncio de que os bispos do pecado haviam sido expulsos, oficialmente então estava decretada a vitória da cidade de Pristelo. O Subaru e a Emília, que estavam observando os estragos sofridos pela cidade, eles são surpreendidos ao toparem com a própria Beaco. Visivelmente emocionado, o garoto então a pega no colo e já começa a mimar ela no mesmo instante, como sempre, né? A Anastácia, que também se junta a eles, ela demonstra felicidade ao ver que todos eles estavam bem. Aqui, o Subaru então e os outros eles são levados até onde os feridos estavam. E lá então eles se reencontram com o Garf e com o Otto. Apesar de ser informado pelo comerciante que o bispo da Gula ele tinha fugido, ao menos a Priscila tinha conseguido a proeza de capturar a bispa da Ira. E por falar nela, os nossos heróis então foram interrogá-la logo na sequência. Quando o Subaru, a Emília e a Beatriz chegam ao local onde a Sirius estava sendo mantida prisioneira, eles logo então vão tratando de extrair o máximo de informações. O Subaru ele começa ali perguntando por que os bispos eles exigiam o tomo do conhecimento e o espírito artificial. Só que a Sirius responde que ela não fazia a menor ideia, pois ela só estava seguindo as recomendações do gospel. O garoto, então, ele questiona se a razão pela qual eles seguiam os dizeres do gospel era para, de alguma forma, reviver a Satelo. Porém, a Sirius ela responde que não estava nem aí para isso, e que seu único objetivo era chegar até o Subaru, ou melhor, até o seu amado Betelgeuse. Depois da bispa se exaltar um pouquinho ali e passar a língua no pescoço do Subaru, a Emília com ciúmes, então ela entra em ação e lhe aplica um golpe que arremessa contra a parede. Quando os três então resolvem que não dava para tirar mais nada de produtivo, o doidinho então começa a cantarolar com a sua voz tenebrosa, pior que a minha. Aqui, quando o protagonista lembra que ela não era nenhuma cantora como a Liliana, a Sirius então ela revela que o mesmo raciocínio se aplicava a ele. Afinal, o garoto não era bem seu amado. A questão é que ele e o Betelgeuse eles haviam se fundido, tanto a nível de carne como alma. Então ela ansiava em arrancá-lo para fora do seu corpo para poder testemunhar de perto seu despertar. Que palavras agradáveis, não? Decididos a deixarem aquela desvairada ali de lado, a Sirius então ela dá um último aviso. Era bom o garoto tomar muito cuidado, pois os bispos da Gula eles iam fazer de tudo para levar ele embora. Ao saírem do interrogatório, o nosso trio então ele se depara com o Aldebaran. O fiel escudeiro da Priscila ele já veio ali dizendo: viu, não adianta nada perder tempo com ela. O que o Al, no entanto, não contava é que o Subaru ele dissesse que a conversa não tinha sido de tudo improdutivo. O que só então faz ele crer que os loucos aparentemente iam com a cara dele. A Beaco, vendo os dois interagirem, ela alertou que o Subaru não devia ser amigável com alguém como o Al. E por mais que o cara perguntasse o motivo dela ser tão fria, mesmo ele tendo ajudado, a garota não queria nem saber de papo. Do lado de fora, a Beatriz ela explica que o motivo da sua desconfiança era o fato dele ter lhe trazido os cristais mágicos e exigido que ela não fizesse perguntas. O que por si só era bem suspeito, né? Vamos combinar. O nosso herói de fato chega a concordar com ela, mas a Emília o faz mudar de ideia, ao lembrar que sem a ajuda do All, a Beaco não teria despertado e muito provavelmente o grupo do Otto teria sucumbido. Uma vez então que a situação estava sob controle, né? Restava então aos nossos heróis resolver algumas questões delicadas. Novamente reunidos, a Anastácia deixou expresso seu desejo de executar a Sirius, afinal manter ela viva parecia ser algo muito arriscado, e nisso eu concordo. O Félix, por sua vez, ele se mostrava contra, afinal eles podiam extrair informações valiosas que poderiam ser úteis até mesmo para salvar a vida da Crush. Enquanto a discussão rolava, eles meio que no final acabam chegando num consenso que manter ela sob custódia parecia ser o mais sensato. E o Reinhard se prontificou a escoltar ela até a capital, pessoalmente. Já com relação à questão das vítimas transfiguradas pela capela, como por exemplo os homens moscas, né, a Priscila acreditava que a execução também seria a única saída. Mas a Emília não intervém, e ela afirma que ela tinha uma alternativa melhor. Muito embora ela não soubesse como resolver o problema em si, ela podia congelar as vítimas até que eles achassem uma solução para elas. Ideia essa que acabou sendo muito bem recebida por todos. E para finalizar daquele jeito que só ReZero sabe fazer, né? Enquanto todos comemoravam então ao som da canção da Liliana, eis que uma verdadeira bomba é jogada no nosso colo.
Assim que o Subaru terminou de conversar com o Ricardo, o garoto então ele avista o Július ali, isolado num canto escondido. Meio escuro assim, né? O nosso herói vai correndo até ele e pergunta por que ele estava ali escondido. Afinal, as pessoas iam ficar preocupadas com a sua ausência. O cavaleiro, entretanto, ele parecia reagir de forma estranha. E meio sem acreditar, ele pergunta se o Subaru sabia quem ele era. Enquanto o protagonista, então, ele não entendia por que o seu amigo estava com um papo tão estranho, a Emília se aproxima e logo fica evidente que a garota estava desconfortável por não saber de quem se tratava. O Subaru, que rapidamente junta os pontos, ele entende perfeitamente o que tinha acontecido. O Julius havia sido mais uma vítima da autoridade da Gula. E nesse clima, com o Subaru no mais profundo desespero, o episódio se encerra. Sim, aconteceu de novo. Para quem ficou em dúvida, eu vou explicar direitinho para vocês. Os bispos da Gula, basicamente podem fazer 3 tipos de vítima usando a sua autoridade. O primeiro caso é, se eles comerem o nome de alguém, ninguém mais se recorda dessa pessoa ou das experiências vividas com ela. Só que a vítima, ela ainda se lembra de tudo, que é o caso do próprio Julius. Tem um segundo caso. Se alguém tiver as suas memórias comidas, a vítima não vai se lembrar mais de quem era ou de quem conhecia. E até mesmo a personalidade acaba mudando por conta disso. Só que as outras pessoas, porém, elas vão continuar se lembrando normalmente. É o que aconteceu com a Crush. E por último, né, que é o pior, o terceiro caso, que é quando alguém tem tanto nome como as memórias devoradas. Aqui ninguém se lembra da vítima e nem a própria pessoa mais se lembra de quem é. Na prática, a vítima entra numa espécie de coma e em que ela não come, não bebe e também não faz necessidades e não envelhece, que é o caso da Ren. A única pessoa que aparentemente consegue ainda se lembrar das vítimas que tiveram o nome comido é o nosso Subaru. Enfim, essa é mais uma temporada então que termina. A boa notícia é que já saiu o trailer da quarta. Só não anunciaram quanto vai ser a data de estreia, né? De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conferir o trailer em português. Agradeço ao canal Playeds Translations, tá ok? E bem, acho que por hoje é só. Não se esqueça então de verificar o like e inscrição no meu canal. Muito obrigado a todos que me assistiram até o final. Um forte abraço e fui!